Olá a todos, hoje vamos falar um pouquinho sobre camber e camber ativo. Vamos ver as diferenças que existem na opção da afinação do camber e do camber ativo. Aqui no vosso lado direito da imagem vamos ter um link normal, standard, de um YD2. Neste caso, este é um YD2 com motor traseiro. Não interessa, a posição do link é exatamente a mesma. E vamos ver o comportamento do camber aqui do lado direito. E depois vamos ver o comportamento do camber aqui do lado esquerdo, em que o link foi personalizado. Coloquei com uma inclinação e com umas alturas diferentes para vocês verem a diferença que existe no camber do lado direito e do lado esquerdo, em função dos ganhos e percas de camber, ou em curva ou em aceleração. Antes de mais, camber, nada mais, nada menos do que o aumento, do camber, ou a diminuição do camber vai fazer com que o pneu fique mais inclinado ou menos inclinado, e então a superfície do pneu em contacto com o solo vai se alterar em função do camber que vocês irão colocar. Se estivermos numa superfície muito escorregadia ou numa superfície com muito gripe, essa diferença que vocês irão colocar no pneu em termos de camber, obviamente irá afetar muito o grip durante o drift ou durante a aceleração. E é para isso que agora estamos a falar no que diz respeito em relação ao camber. Ora bem, se formos a ver, o lado direito está afinado praticamente a 3 graus, e o lado esquerdo praticamente afinado também a 3 graus. Há umas ligeiras diferenças, visto que o tamanho dos links, tanto de um lado como do outro, o tamanho do link é exatamente igual, a inclinação do link é que é diferente e obviamente poderá dar ligeiras variações no início do camber. Não vamos ligar ao início do camber, vamos ligar sim à progressão e à evolução que o camber vai ter quando o carro adorna e quando o carro afunda, ou seja, quando faz o seu squat, quando agacha, quando faz a aceleração. Em primeiro lugar, vamos falar exatamente na aceleração, ou seja, o agachamento, o squat do carro, e vocês poderão verificar que o lado direito e o lado esquerdo vão ter cambers totalmente diferentes. Ora bem, voltando a dizer, lado direito o standard, lado esquerdo uma diferença em termos de afinação. Eu vou colocar a chave aqui no meio, que é para vocês perceberem a carga que vai ser feita exatamente centrada atrás. Como vocês podem verificar, o lado esquerdo da imagem existe um aumento muito grande no camber, e no lado direito da imagem o camber praticamente não mexe. Isto tem a ver exatamente com a afinação que vocês podem fazer a nível dos links do cubo com as orelhas da torre da suspensão. A gente já vai lá mostrar como é que serão colocados essas mesmas afinações. Agora, eu colocando o adornar lateral do carro, eu vou pressionar o lado direito, e ao pressionar o lado direito, vocês poderão ver que a quantidade de camber que é ganho quando o carro adorna para o lado direito e a quantidade de camber que é ganho quando ele adorna para o lado esquerdo. Ou seja, o que acontece nestas duas imagens, ou pelo menos nestas duas sequências, é que o link do lado direito, vocês agora vão ter atenção, é que quando eu pressiono para baixo ele não altera, mas quando eu carrego lateralmente, o lado direito mexe, ou seja, há um aumento de camber, mas o lado esquerdo não mexe. Ao contrário, quando eu pressiono, o lado esquerdo mexe e o lado direito não mexe. Ou seja, isto tem a ver com os ganhos de camber que vocês vão ter, ou em curva ou em aceleração.
E a quantidade de inclinação que vocês vão dar a esse link é que vos vai dar mais camber ou menos camber na adornagem do carro, ok? Ou mais ou menos camber quando o carro agacha, ok? É só isto, malta. E então, virando agora aqui o carro para vocês conseguirem ver, o link que a gente tem aqui, que recordo era o vosso lado esquerdo, ok? Reparem que há aqui uma subida deste link, ok? Face à altura do cubo. E na orelha da torre ele está o mais em baixo possível, fazendo com que este link fique o mais inclinado possível. Já no standard, recordo que era o vosso lado esquerdo da imagem, vocês podem verificar que o link está exatamente na posição standard, na altura do cubo, e também se encontra na parte de baixo da orelha da suspensão. E então este link está praticamente paralelo ao solo, não tem inclinação, ele está paralelo, ok? Se ele tivesse mais inclinação, então fazia o que nós estávamos a fazer do lado esquerdo da imagem, com essa inclinação acentuada, em que nós temos um aumento de camber na aceleração e nada acontece quando o carro adorna lateralmente. Ao contrário, a acelerar não mexe, mas a adornar ele mexe. Ok, malta? Só isto em relação ao camber traseiro. Agora vamos virar o carro e vamos falar sobre o câmara frontal. No que diz respeito ao câmara frontal, aqui poderá ter um bocadinho mais de curiosidade em relação ao contacto do piso dos pneus da frente, visto que, como nós estamos a falar em RWD, os pneus da frente, obviamente a carga exercida é menor do que na parte de trás, porque em termos de geometria o carro tem mais peso nas rodas de trás, as rodas da frente não têm tanta carga e não têm tração, ou seja, vão livres, sendo um RWD. Vai daí que é muito importante conseguirmos grip na frente do carro, e para conseguir grip também utiliza-se o camber na frente, e o camber na frente vai ser usado de forma a calibrarem a roda através do camber. Vocês poderão calibrar a roda, tanto a líder como a perseguidora. Vocês poderão colocar o camber em função do ângulo da brecagem, ok? E então a gente pode verificar aqui que o pneu está apoiado na parte de fora e quando o carro vira, o pneu apoia na parte de dentro, ok? E no curso que a gente quer, ou mais ou menos curso, temos então o contacto todo do pneu, ok? E é isso que nós vamos querer fazer, aumentar o contacto do pneu na direção, na quantidade de bracagem que nós vamos querer. Ou se queremos o máximo de contacto de pneu em full, 80 graus, 45 ou mesmo a 0, ok? Normalmente depois depende das características do piloto, depende do traçado, em função do contacto que vocês querem fazer nos pneus da frente. Malta, em relação ao camber, é isto. Qualquer das maneiras, para quem não sabe, o ajuste do camber na frente poderá ser feito através destes links. Apertando, diminuindo o tamanho deste link, poderemos aumentar o camber e vice-versa. Mesma coisa se passa depois no link traseiro. Em relação ao link traseiro, quanto mais pequeno ficar este link, mais camber vocês vão ter, ok? E vice-versa. Alguma dúvida? Alguma coisa? Malta, só dizer. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam. Like, subscrição, fazer comentários. Alguma dúvida? Estejam à vontade. Ok, malta? Espero que tenham gostado. Vamos falar um pouquinho agora sobre tow.
O tow vai ajudar na estabilidade do carro em frente, poderá obviamente aumentar a agressividade da entrada em curva se nós retirarmos tow out na frente. Por outro lado, vai-nos dar estabilidade na traseira, isto se aumentarmos a convergência tow-in na traseira. Ora bem, estes carros permitem afinações fáceis, rápidas, de várias coisas, como a gente já tem falado ao longo do canal, a nível do camber, a nível do aumento da distância entre eixos, a nível do anti-squat, pro-squat, seja o que for, a nível da Ackermann, etc. Aqui temos a afinação que pode ser feita do tow. Este é um YD2 em que poderemos afinar a distância deste link, e este link poderá aumentar ou diminuir então o tow que nós estamos a falar. Então, para abrir o tow, fazer com que o carro fique menos incisivo, fazendo com que a frente não seja muito bruta, encurtamos a distância deste link, e ao encurtar a distância deste link, iremos abrir as rodas. Não se esqueçam, sempre que vocês mexem no camber, sempre que vocês mexem no tow, sempre que vocês mexem no braço inferior, isso vai afetar o Ackermann, vai afetar o camber, vai afetar o tow. Portanto, a retificação destes três, ok, terá sempre que ser feita. No entanto, estamos a falar especificamente apenas de uma, e então daí, sendo só o tow poderá ser afinado através deste link. Ok? Não esquecer, mais aberto, mais calmo, mais fechado, mais agressivo, mais incisivo vai ficar o carro. Ok? Malta, em relação ao eixo traseiro, aqui é interessante, aqui é mais complexo do que na frente. Na frente é muito fácil de alterar o tow, na traseira já tem aqui uns pequenos truques. Ora bem, como vocês podem verificar, aqui no bloco traseiro e no bloco frontal do eixo traseiro, vocês têm tamanhos aqui e tamanhos aqui que poderá alterar a convergência do eixo do vosso braço inferior. Ou seja, aumentando ou diminuindo o tamanho dos blocos, bem como as peças que são colocadas em cada bloco, poderá abrir ou poderá fechar, ok, esse mesmo link. Ou seja, se o link vai ficar com a frente supostamente mais fechada, vai haver uma convergência nas rodas, o que vai fazer com que a traseira fique mais estável. Na frente vocês vão querer uma divergência nas rodas, vai daí que quando se fala em tow frontal, normalmente fala-se em tow positivo, ok? Tow out. Quando se fala no tow a nível traseiro, fala-se de tow in, tow negativo, ok? Para que neste caso consigam ganhar estabilidade no carro. Malta, espero que tenham gostado. Afinações rápidas e fáceis. Qualquer das maneiras estamos cá para ajudar. Não se esqueçam de partilhar, um like, subscrever, ok? Para ajudar o canal a crescer e nós continuarmos a ajudar-vos. Ok, malta? Obrigado por tudo. Alguma coisa? Estejam à vontade. Olá a todos. Agora vamos falar um pouquinho sobre caster. O caster não é nada mais, nada menos do que a inclinação que a roda tem, ok? Que a inclinação que a roda tem para trás ou para a frente do braço superior ou do braço inferior. Se repararem, o carro estando perpendicular, vocês podem ver que a roda consegue inclinar mais para trás ou mais para a frente, e essa afinação pode ser feita através de várias maneiras. Temos aqui a afinação do caster, como vocês podem verificar aqui no cubo, quando a direção está em full lock, vocês conseguem ver bem a inclinação que existe aqui entre a parte superior e a parte inferior, ok? Supostamente há aqui uma inclinação, certo? E supostamente perpendicular ao solo seria algo deste género, ok? Isto é o caster. O caster
vai permitir a inclinação do pneu durante a brecagem, o que faz com que o contacto do pneu se altere. Quanto mais caster vocês colocarem no vosso carro, supostamente o carro vai perder frente, o carro vai ficar menos incisivo, e ao aumentarem o caster, o carro acaba por ser um bocadinho mais dócil em termos de frente. É mau, por vezes, com pisos com pouca tração, se vocês tiverem muito caster, porque ao virarem as rodas, o carro acaba por seguir em frente, então vocês têm muito understeer. Em pisos com muita tração, aí já poderão tirar um bocado, poderão aumentar o caster, de modo a perder um pouquinho a frente, de modo a que o carro não fique tão incisivo e de modo a que a direção seja mais meiga durante o início do seu curso, o que permite, obviamente, controlar melhor o carro. A afinação do caster. No caso deste exemplar, que é um YD2, vocês poderão mexer então no braço superior e depois poderão mexer no braço inferior. No braço superior vocês têm aqui umas anilhas, em que essas mesmas anilhas poderão ser colocadas mais à frente ou mais atrás, ok? Avançando o braço superior, ok? Ou mais para a frente ou mais para trás, se vocês querem ganhar ou perder caster, ok? A mesma coisa se vai verificar no braço inferior. No braço inferior vocês poderão colocar anilhas à frente ou anilhas depois atrás, de modo a aumentar ou diminuir o caster, chegando o braço inferior mais para a frente ou mais para trás, para aumentar ou diminuir também o braço superior mais para a frente ou mais para trás, e assim poderão aumentar ou diminuir a quantidade de caster que vocês vão ter no vosso carro. Okay? A ideia do caster é obviamente atenuar a quantidade de força que vocês vão ter na geometria da frente. Quanto mais caster vocês meterem, menos incisivo. Quanto menos caster vocês colocarem, mais incisivo vai ficar o carro. Ok, malta? Não se esqueçam de meter um like, partilhar, subscrever o canal, divulgar, ok? Que é para a gente continuar a crescer e obviamente ajudar quem se inicia neste nosso hobby. Ok? Obrigado, malta. Alguma dúvida? Estejam à vontade. Olá a todos, bem-vindos de volta. Vamos falar um pouquinho sobre Ackermann. Uma afinação difícil, uma afinação complexa, mas que traz obviamente muitas ajudas em relação ao vosso drift. Normalmente num carro de drift o Ackermann é extremamente importante. Num carro de turismo a direção mexe muito pouco, 20, 30 graus no máximo, enquanto no drift nós temos bracagens quase na ordem dos 90 graus. Okay? Daí que ser extremamente importante aqui o trabalho do Ackermann. Ora bem, o que é o Ackermann? Não é nada mais, nada menos do que a direção, ok? À medida que ela vai virando, a roda líder, a roda que se encontra à frente, poderá virar mais do que a roda que vem atrás, a perseguidora. Okay? No caso deste chassi, vou mostrar aqui só rapidamente como se eu tivesse outra roda aqui montada, que é para vocês depois perceberem como é que é feita a afinação. Se nós tivéssemos as duas rodas, ok, elas praticamente aqui podem verificar que elas estão em paralelo, ok, e à medida que o carro vai virando, ok, podem verificar que esta roda vira um bocadinho menos do que a roda líder, e então vai daí que obviamente vai haver aqui uns comportamentos um bocadinho diferentes. A ver se eu vos consigo mostrar aqui como deve ser. Ok, como podem ver, as rodas não estão em paralelo, a roda líder está mais aberta, está mais, neste caso, tem mais lock que a roda perseguidora. Eu tenho o pneu de fora, espero que o pneu não caia, ok? E então, como podem ver, a roda que vem atrás tem muito menos bracagem que a roda da frente, e à medida que eu vou desmanchando, elas ficam em paralelo, ok? E depois até a direção ficar de frente novamente, ok? Isto é a direção supostamente sem grande lock, elas estão praticamente em paralelo, e à medida que eu vou aumentando o lock, aí sim vocês conseguem ver que a partir de um determinado grau, aproximadamente aqui, ela deixa de estar em paralelo e a roda líder acaba por fazer
mais curso que a roda perseguidora. Isto sim é chamado Ackermann. O Ackermann ajuda muito em circuitos muito apertados, ajuda muito a ir buscar o carro quando está em full lock, quando vocês não conseguem ir buscar o carro. Ajuda bastante, mas no entanto com grandes Ackermanns acaba-se por ter o carro muito instável nos primeiros graus de drift, ok? Então quando vocês estão com pouco grau, se há uma roda que está a puxar mais do que a outra, o carro fica muito instável. Normalmente o Ackermann utiliza-se nos últimos graus, de modo a que quando vocês perdem o carro, ou pelo menos quando fazem muito ângulo, a roda que está à frente ir conseguir buscar o carro, ok? É para isso que é muito importante o Ackermann. Se vocês conseguirem manter as duas em paralelo a 90 graus, que duvido que dê a roda que vem atrás, mas no entanto a malta consegue fazer grandes locks com a roda que vem atrás, ok? E então vai daí que conseguem ir buscar mais facilmente o carro, ok? Ackermann, nada mais nada menos do que ao verificarem aqui estes furinhos todos que existem na direção, ok? Estes furinhos todos não é para o estilo. Estes furinhos todos não é para brincar. Estes furinhos todos não é porque vos dá mais jeito. Estes furinhos todos é exatamente para vocês brincarem com o Ackermann. Ok? E a mesma coisa aqui. Ou seja, este tipo de afinação vai permitir com que o cubo se mexa mais rápido ou mais lento. Quanto mais longe vocês tiverem o apoio do link em relação ao eixo do cubo, quanto mais longe este se encontrar, mais lento vai virar. A mesma coisa vai acontecer aqui na barra de direção, e na barra de direção, quanto mais para trás vocês estiverem e quanto mais para dentro, para trás e para dentro vocês estiverem, mais lento vai ser a direção. E a mesma coisa se vai passar se colocarem exatamente ao contrário. Se meterem tudo na ponta, significa que o Ackermann vai ficar muito alto. E neste caso, ao virarem, a primeira roda que vai conseguir completar o seu curso vai ser obviamente a que se encontra com o ponto mais longe da régua e o ponto mais próximo do cubo. Okay? E então aí vocês vão ter alterações de Ackermann brutais. Okay? As furações é que vos vai dar diferentes medições de Ackermann e diferentes medições de geometria de direção. Okay? Obviamente cada furo irá fazer a sua alteração. São milhares de opções que vocês têm aqui para fazer, okay? Combinando esta com as outras todas e vice-versa, okay? Mais o comprimento dos 3 links que vocês têm. Ou seja, é complexo, é sim, mas nada como tentativa e erro para começarem a perceber como é que funciona o Ackermann. Okay? Tentem afinar o Ackermann de modo a que ele esteja quase no último recurso e não logo ao início. Isto falo pela estabilidade que o carro vai ter. Ok, malta? Alguma dúvida? Estejam à vontade, nós estamos cá para vos ajudar. Um like, subscrever, ok? Partilhar, ajudem-nos a crescer o canal, que a gente ajuda-vos, obviamente, contamos sempre com vocês para alguma coisa, estejam à vontade. Tá bom? Tudo bom? Boas gatilhadas.